Então, o que significa? Dada essa convergência, podemos prever certos eventos que acontecerão nos próximos 2 a 4 anos. Porque todos querem que essas coisas aconteçam juntas, certo? Então, vamos dar uma olhada em algumas previsões rápidas. Certo. A primeira previsão, claro, é que os EUA usaram tropas terrestres. Porque o uso de tropas terrestres terá um recrutamento nacional. E o que um recrutamento nacional faz? Ele cria uma guerra civil, certo? Muitos jovens se recusarão a lutar nessa guerra. E isso criará protestos dos... Então os Estados Unidos não terão escolha no segurança nacional. E isso criará receita para muitos conflitos civis nos Estados Unidos. Outra coisa que acontecerá é que, como você usa tropas terrestres, perderá a guerra e... Então, o 100, que é o exército americano no Oriente Médio, será transferido para Israel. O que está acontecendo nessa guerra é que as economias do GCC estão sendo destruídas. Isso faz parte do plano, certo? Porque para Israel alcançar o grande projeto de Israel, precisa absorver o CCG e parte da Turquia e parte do Egito. Então, outra maneira de dizer isso é que o CCG está basicamente acabado. A intenção é colapsar suas economias e tornar menos as irrelevantes. Certo? A terceira coisa que podemos esperar é que a Turquia entre nessa guerra. E a Arábia Saudita realmente entre na guerra. Porque você quer usar essa guerra para enfraquecer a oposição a essas escatologias tanto quanto possível. Certo. Então, o Shah e o Sayal entrarão tremendamente por causa de sua participação. Tudo bem. Novamente, a mesquita Alexa será destruída. Certo. E então você tem a ascensão da Pérsia. A ascensão da Pérsia. Por que isso é importante? Porque você precisa que o mundo se una contra Israel no fim dos dias. Certo? Então, você não se importa se o Irã realmente vencer esta guerra, porque ao vencer esta guerra, o Irã ativará sua identidade persa. E isso é importante para a escatologia, porque na guerra de Gagog, da Gagog, que marchará contra Israel, elas estão interpretando Gog como Pérsia e Rússia. Certo. Certo. Juntos eles marcharão contra a Pax Judaica. O número 6 é que em Israel você alcançará a Pax Judaica. E o grande projeto Israel. Certo. Então, o grande projeto Israel e a pica não são a mesma coisa, pessoal. O grande Israel é basicamente o território que os israelitas acreditavam que Deus havia prometido a seu ancestral Abraão. Pacha é um governo mundial, certo? Baseado em vigilância de IA e na marca da besta. Então, o que vai acontecer é que Israel usará esta guerra para expandir seu território. E então o que vai acontecer é que o capital tecnológico começará a fluir para Israel a fim de criar a grande pátria. Então pense em empresas como Nvidia, Oracle, Microsoft, Google. Bem, elas provavelmente se transferirão para Israel porque é lá que o poder estará. Certo. Então, talvez a Judéia. Então você terá a Rússia vencendo uma guerra. Na Ucrânia, a Rússia. Certo. E então, devolver os gregos a Senápolis. Basicamente, eu sei que estamos dizendo que é possível que os gregos entrem em guerra contra a Tchequia. Então a Rússia apoia os gregos e devolva os gregos à Tchequia. Certo. Mas então, você pensa, espere um minuto. Tchequia é um membro da OTAN. Bem, também podemos esperar a destruição da... Fim da OTAN, basicamente. Então, essa guerra na Ucrânia
Não se trata apenas da Rússia protegendo suas fronteiras. Destruir Europa e OTAN, alcançando a escatologia ortodoxa, é o objetivo desta guerra da Ucrânia, para que Rússia atinja a terceira profecia de Roma. Isso significa a destruição da Europa. Então, discutirei a guerra russo-ucraniana mais tarde, à medida que avançamos. Certo. Mas o que estou tentando mostrar a vocês aqui, apenas analisando as escatologias mais extremas de diferentes tradições religiosas. Você pode, a partir dessa análise, escolher pontos em que concordam. Certo? E nesses pontos você pode descobrir como eles afetarão fazer certas previsões sobre como a guerra progredirá, sobre como o mundo se transformará nos próximos 2 a 4 anos. Certo. Então, isso é chamado de lei da convergência teológica. Ela nos dá uma tremenda percepção sobre por que as coisas estão acontecendo, do jeito que estão. Porque, repito, continuo dizendo isso, mas puramente de uma perspectiva geopolítica, puramente de uma perspectiva política real, essa guerra no Irã não faz sentido. Mas, se você olhar de uma perspectiva esotérica, então faz todo sentido. Certo. Alguma pergunta? Sim. Mas acho que, se olharmos para a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, acho que Trump está tendo destruir o Irã da mesma forma que destruiu Venezuela, mas falha, o que levou o Irã a revidar. Então, acho que isso também pode ser explicado de uma forma política, mas não religiosa. Certo. Esse é um ótimo ponto. Ouça, há uma explicação. O Trump é simplesmente estúpido. Ele é arrogante. Eles tiveram muito sucesso na Venezuela. Eles vão para o Irã e acham que é a mesma coisa. E agora estão perdendo, certo? E por estarem perdendo, eles estão entrando em pânico. Isso é verdade. E se essa explicação for verdadeira, o que vai acontecer? O que podemos esperar é que Trump declare vitória e vá para casa. Certo, é isso que podemos esperar. E se os Eubó voltarem para casa, você está certo. Certo. Então, podemos esperar. Mas desculpe, a questão é o que vai acontecer nos próximos meses. Tudo bem, você precisa entender o seguinte. A guerra é simples assim. Não a volta iniciou a guerra, não a termina. Certo. Deixe-me explicar bem rápido por quê. Certo. Então, você tem o Irã, e a principal vantagem que o Irã tem sobre os Estados Unidos é que o GCC não consegue se defender, certo? Porque é apenas um deserto. E o Irã é uma fortaleza nas montanhas. Pode disparar drones no GCC. E a CG não consegue se defender, certo? Antes eles achavam que essas bases do ZUDL conseguiriam se defender. Mas agora vocês sabem que essas bases do ZUDL também não conseguem se defender. Certo. Tudo bem. Então, a outra coisa que o Irã fez foi fechar o canal. Certo. Eles fecharam o canal. E isso é importante porque o CCG exporta petróleo, paga e recebe alimentos de volta. Certo. Então a CG basicamente precisa de movimentos diretos para sobreviver. Certo. Agora, digamos que o Donald Trump do ZEUA pensa, sabe de uma coisa? Dane-se. Essa é uma guerra estúpida. O Oriente Médio é estúpido. Vamos voltar para casa. Certo. O que acontece agora? O que acontece é que o Irã diz ao GCC, ei, cara, vocês nos atacaram. Ei, cara, vocês destruíram nossa infraestrutura, vocês destruíram nossa economia. Vocês têm que pagar um aluguel, pagar uma indenização. Certo. Certo. Além disso, ei, cara, agora nós controlamos movimentos estáveis. Então, se vocês quiserem usar o extenuante, vocês têm que nos pagar um pedágio, vocês têm que nos pagar um imposto. Certo? Então, todo esse dinheiro do GCC, antes de ir para os Estados Unidos, para abastecer a economia do ZEUA, para onde ele vai? Vai para o Irã. Certo? Estamos falando de trilhões e trilhões de dólares. E o que o Irã usará com esse dinheiro? Ele usará esse dinheiro para consertar sua economia. Então, em 5 a 10 anos,
onde agora o Irã será capaz de se industrializar muito rápido. E como resultado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os Estados Unidos deixarão o Oriente Médio médio. O Irã se tornará superpotência e controlará todo o Oriente Médio. E agora, Israel tem armas nucleares. Armas. E então o que vai acontecer é que Israel e Irã assinarão um tratado de paz. Mas os Estados Unidos vão para casa. Não recebem dinheiro algum do CCG. O que vai acontecer com a economia do ZEUA? Ela entrará em colapso. Porque toda a economia do ZEUA é baseada no mercado de ações, em finanças, em IAA, em investimentos do CCG, certo? Então a questão é, os americanos podem voltar para casa? A resposta é, eles não podem, porque se voltarem para casa, sua economia entrará em colapso e as pessoas farão uma revolução de qualquer maneira. Então é melhor enviar pessoas para o Irã, fazer com que o povo da América custe uma revolução, certo? Certo? Certo. Então você está certo que é possível que Donald Trump tenha cometido um erro. Não importa se foi intencional ou acidental, você tem o mesmo resultado. E, estranhamente, o estranho resultado que você tem corresponde a essas diferentes esquetologias no mundo. Certo. Isso faz sentido. Mais alguma pergunta? Então, continuamos lendo aqui agora. Tudo bem.